Quero convidar o pastor William Silva, amigo. William, você vai ter pouco tempo hoje, meu amigo. Mas é bom te receber, né? Queremos ouvir aquilo que Deus tem no nosso coração através da sua vida. Sei que o Senhor preparou algo para a gente aqui hoje. Vamos orar, queridos, para o Senhor usar o pastor William. O pastor William é um amigo já de anos. É uma alegria tê-lo conosco. Pai, aqui está teu filho William. Eu quero apresentá-lo na tua presença, Senhor. Eu sei que o Senhor tem algo para falar conosco hoje através do teu servo. Usa a boca dele e que nós sejamos terras férteis para a tua palavra. Em nome de Jesus. Quem concorda diz? Amém. Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Satisfação estar convosco mais uma vez para exaltar a Deus. Quero justificar aqui a razão do meu atraso. Eu sou pastor de uma igreja. Havia convidado um pregador hoje à noite e eu tive que esperar ele chegar para sair de lá correndo para atender o convite do pastor Diogo aqui. E acabei tendo alguns transtornos no caminho, engarrafamentos, e por isso cheguei agora. Eu permaneceria ouvindo o pastor Diogo aqui sem problema nenhum. Porque, apesar de ser pastor, também sou ovelha. E a linha que o pastor Diogo estava ministrando é uma linha muito forte. Eu quero tentar adequar a mensagem que Deus me deu com a mensagem que Ele está ministrando para que nós tenhamos uma sintonia para entender mais ou menos o que Deus tem a falar conosco. Então abra sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo 16. Pelo que entendi um pouco, o pastor Diogo estava falando sobre alguns entraves do caminho por causa dos benefícios que o futuro pode trazer. E eu quero meditar com vocês sobre a vida de um homem que também teve muitas dificuldades no auge da sua jornada, do seu ministério, por permissão de Deus, para um benefício muito maior no futuro. Juízes capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 21, o texto bíblico diz assim: Os filisteus prenderam Sansão, furaram-lhe os olhos, levaram-no para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo de sua cabeça começou a crescer novamente. Se você puder, sublinhe essa frase. Mas logo o cabelo de sua cabeça começou a crescer novamente, ou grife, ou grave isso. Nunca mais esqueça essa expressão. Versículo 28 diz assim, 25. Com o coração cheio de alegria gritaram: Tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazê-lo da prisão e ele os divertia. Versículo 28. Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: Ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Versículo 27. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes e no alto. Na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. Entretanto, Sansão orou ao Senhor e disse: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: Que morra eu com os filisteus. Em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim Sansão matou mais homens na sua morte do que em toda a sua vida. Amém? Meus irmãos, esse galego aqui é meu filho. Quero pedir que vocês não estranhem quando eu estiver pregando, porque ele costuma pregar comigo. Eu fico falando daqui, ele falando de lá, eu falando daqui, ele falando de lá. É uma luta. E eu estou precisando de um dom de interpretação de línguas, porque ele prega em hebraico, aramaico, alguma coisa que eu não entendo. Meus amados, sem sombra de dúvidas, Sansão é um dos mais enigmáticos personagens de toda a Bíblia. Alguns teólogos não acreditam no fato da sua existência. Outros atribuem a Sansão
o fato de ter sido um personagem real. Essa estupefação, essa perplexidade de alguns teólogos que não acreditam na existência dele, é exatamente porque parece absurda a potência que Deus lhe entregou. Isso porque nós temos algumas provas bíblicas fatídicas de que Deus capacitou tanto a Sansão que ele arrancou a próprio punhos portões de uma cidade inteira. Alguns teólogos chegam a dizer que os portões da cidade de Gaza pesavam quase 1 tonelada. Parece conto, parece fábula. Mas é que quando Deus chama alguém, ele o vocaciona. Ele capacita. E não há apenas essa expressão bíblica para denotar a força de Sansão, como também a Bíblia diz que uma vez ele matou um leão com os seus próprios braços, como que se estivesse fazendo como ovelha. A Bíblia vai mais além para intensificar a força com a qual Deus capacitou Sansão e nos informa que ele, com o arremesso de uma queixada de jumenta, matou 1000 homens de uma só vez. Deus chamou Sansão para uma missão específica, que era libertar o povo de Israel de sob o jugo dos filisteus. E era uma tarefa extremamente difícil. E é por isso que Deus o capacita para desenvolver essa tarefa. Porque quando Deus chama alguém, automaticamente ele entrega-lhe as armas para que este alguém possa desenvolver a sua obra. Apesar dessa capacitação de Deus para Sansão, ele teve alguns entraves na jornada que foram uma espécie de escola de tratamento de Deus. A Bíblia diz que Sansão, mesmo sendo esse homem chamado por Deus, capacitado por Deus para realizar essa grandíssima obra de Deus, cometeu erros que foram erros irreparáveis em sua jornada. Isso porque, apesar de ser um homem de Deus, ele não estava isento de errar. Algumas pessoas criaram uma espécie de mito acerca de profetas, de homens que Deus chamou, como que se esses homens fossem semideuses, como que se esses homens fossem impecáveis. Acerca de Elias, que foi o maior dentre todos os profetas da história do Antigo Testamento, a Bíblia chega a dizer que ele foi ou estava sujeito às mesmas paixões que nós. Com Sansão não foi diferente. Sansão tinha uma vocação especial, ele era um nazireu. Ele foi chamado e escolhido por Deus para uso exclusivo de sua glória. E nesse contrato de Deus com Sansão, havia algumas cláusulas que Sansão não podia quebrar. Por exemplo, o nazireu não podia casar-se com mulher estranha, que não tinha a mesma linhagem do povo de Israel, que não tinha a mesma comunhão israelita ou israelense, como você queira. Mas Sansão enamorou-se de mulher estranha, de mulheres estranhas, que não faziam parte da nação de Israel, que não adoravam o mesmo Deus de Israel, e com isso ele foi quebrando o seu pacto de consagração. A Bíblia vai mais além e nos diz que Sansão aproximou-se de cadáver, e ele sabia que como nazireu ele não podia aproximar-se de cadáveres. A Bíblia vai mais além e nos informa que em determinada época Sansão deu um banquete regado a vinhos, a muita bebida forte que era a tradição dos jovens da sua época. E o seu contrato com Deus lhe dizia que ele não tinha direito de tomar bebida forte. Eu estou lhe dizendo tudo isso para lhe provar que Sansão cometeu erros na sua trajetória. E todas as vezes que eu falo sobre erro, me referindo ao reino de Deus, eu entendo que há um atributo em Deus que todos nós precisamos aceitar.
Esse atributo chama-se misericórdia. Ninguém pode apagar da memória de Deus esse atributo que lhe é exclusivo. Eu posso até não entender o porquê de Deus o ter perdoado. Eu posso até entender e não aceitar o porquê de Deus o ter perdoado. Mas eu não tenho como contestar esse atributo intrínseco à soberania de Deus, que é misericórdia. Um dia eu ouvi um pregador dizendo que o diabo coloca pelo menos 2 verdades na nossa mente, apesar dele ser o pai da mentira. A primeira verdade é: você deve pecar porque o sangue de Jesus vai te purificar, disse ele. Eu concordei em parte e discordei em outra. Por quê? Porque eu sei que é o diabo que coloca na nossa memória que nós devemos pecar contra a grandeza de Deus. Mas não é o diabo que coloca na nossa memória que o sangue de Jesus nos perdoa. É a Bíblia que fala sobre isso. Em 1 João capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz: se nós andarmos na luz, como ele também na luz está, teremos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus é aquele que te compreende, que te perdoa, que lhe aceita, que te levanta. Só que há uma outra verdade inerente ao caráter de Deus, que apesar de ser misericordioso, ele é justo. E há uma lei na Bíblia Sagrada, denominada por este livro de lei de semeadura, que diz que o homem colhe aquilo que planta. Por isso não foi diferente com Sansão. Sansão foi pecando contra Deus, foi se afastando de Deus, se distanciando do Senhor, até que o texto que nós lemos nos mostra o resultado dessa distância de Sansão da presença de Deus. A Bíblia diz: os filisteus prenderam Sansão. Primeira consequência dos erros de Sansão: ele ficou preso, porque o pecado embaraça, porque o pecado segura, prende. E a intenção do inimigo é nos aprisionar no erro, porque ele sabe que dificilmente conseguiremos sair quando pecamos contra Deus. Vocês se lembram que Paulo disse que quando nós pecamos primeiro, nós somos engodados. E a palavra engodo é igual a embaraço. Os filisteus prenderam Sansão por quê? Porque a finalidade dos inimigos de Sansão, sabendo que ele era forte, sabendo que ele era capacitado por Deus e vocacionado por Deus, era impedir a sua trajetória. Então a primeira finalidade do diabo em tentar te convencer a pecar é que ele sabe que você estará impossibilitado de ascender, de crescer, de progredir, de avançar. É por isso que há na Bíblia um texto que diz assim: deixando o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança. Ou seja, para que eu possa correr, eu preciso deixar o embaraço. Aí então eu consigo progredir em passos, consigo avançar na vida. Primeira consequência dos erros de Sansão, ele ficou preso. Segunda consequência dos erros de Sansão, a Bíblia diz: furaram-lhe os olhos. Eu digo sempre que o maior propósito do nosso adversário é tentar difundir a nossa visão do verdadeiro projeto de Deus para as nossas vidas. É por isso que constantemente ele está tentando embutir na nossa mente que aquilo que Deus nos falou não vai acontecer, que aquilo que o profeta falou não vai acontecer, que aquilo que se ouve na igreja aos domingos à noite ou aos domingos de manhã na escola dominical não vai acontecer, que aquilo que Deus me prometeu há 10, 15 anos atrás não vai acontecer, porque Ele quer furar os nossos olhos. Ele quer impossibilitar-nos de enxergar o projeto de Deus. É por isso que, escrevendo a uma das igrejas da Ásia Menor, o Senhor Jesus diz assim: aconselho-te que de mim compres colírio
para que tu vejas. É por isso que na Bíblia constantemente nós vemos, por exemplo, o patriarca Jó, que passou praticamente um terço da sua vida provado, e quando ele faz uma das mais belas declarações suas para Deus, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra. E ainda que a minha pele esteja consumida na minha carne, eu verei a Deus. É por isso que no capítulo 42 do livro de Jó, ele diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Porque a visão é fundamental para o homem de Deus. A visão é essencial para a mulher de Deus. Então os filisteus prenderam Sansão e, sabendo que ele era periculoso para a glória de Deus, furaram os seus olhos, porque eles sabiam que cego Sansão não poderia crescer. Cego Sansão não conseguiria enxergar. Cego Sansão seria muito menos produtivo. Cego Sansão seria muito menos agressivo ao inferno. Então a segunda consequência dos erros de Sansão foi que ele ficou cego. Tome cuidado com aquilo que você ouve ou com aquilo que você acredita sobre as promessas de Deus. Porque, aliás, eu estou aqui como profeta para lhe dizer que nenhuma só de todas as promessas que Deus lhe fez vai cair por terra. Por quê, pastor William? Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Falando ele não cumpriria, prometendo ele como não realizaria. Então o que Deus fala, ele cumpre. Terceiro, os filisteus prenderam Sansão, furaram-lhe os olhos e o puseram a girar um moinho na prisão. Você já teve ou você sabe qual é a sensação de ter que andar em círculo? Você sabe o que é que significa ou o que isso tem a ver comigo e com você? A ideia de pastor, eu tenho 4 anos servindo a Deus. Eu tenho 10 anos servindo a Deus. Eu tenho 15 anos empregados no reino de Deus. Mas parece que a minha marcha não é uma marcha linear, não é uma marcha que tem uma partida e uma linha de chegada. Parece que eu ando, mas eu não saio do lugar. Parece que a minha vida está amarrada. Foi essa mesma sensação que o povo de Israel teve lá no deserto, andando 40 anos. Em círculo. Colocaram Sansão para girar um moinho na prisão. Sem definição. Qual era o propósito dele? Nada, ele é um palhaço. Aquele que dantes era o terror para os filisteus, agora tornou-se motivo de zombaria. Agora ele era o bobo da corte. Aquele que dantes destroçava leão. Aquele que dantes arremessava uma queixada de jumenta e matava 1000 de uma vez só, parece conto de carochinha. Aquele que era tremido e temido pelos filisteus, agora virou alvo de chacota. Virou o bobo da corte, o palhaço. E a Bíblia diz, mandaram chamar a Sansão para os divertir. E ele os divertia. E o detalhe, a Bíblia diz que haviam cerca de 3.000 homens e mulheres na galeria no alto. Irmãos, sabe o que é que eu vejo aqui? O que isso tem a ver, pastor, com a palavra que o pastor Diogo estava pregando? É que Deus permite algumas situações no meio da nossa jornada para nos amadurecer. É que Deus permite alguns entraves no caminho para nos fazer crescer. Eu penso que Sansão era o temido, era o maravilhoso, quem sabe o exaltado, o arrogante, o prepotente. Aí Deus foi quebrando por causa da quebra do contrato dele com Deus, e Deus foi permitindo, foi folgando a corda, e quando a corda tesou, Deus chamou Sansão para um pedido, um acerto de contas, e a Bíblia diz que quando furaram em seus olhos, o prenderam, e agora ele está girando. Os inimigos se multiplicam, porque olhe bem aqui para mim, os verdadeiros amigos não são aqueles que estão conosco quando a mesa está posta. Porque amigos de mesa posta é muito fácil ter.
Os verdadeiros amigos não são os amigos de pizzaria, de churrascaria, de picanha argentina. Esses podem ser que sejam amigos também. Mas os verdadeiros amigos são aqueles que estendem as mãos quando a situação é crítica e calamitosa. Quando a porta fecha e você deixou de estar nos holofotes, deixou de ser a estrela e passou a ser uma estrela cadente. Os verdadeiros amigos são aqueles que lhe oferecem ombro na hora da sua dor. Aqueles que te ligam quando você está provado. Aqueles que te visitam quando você está caído. E na hora da prova, da crise, nós sabemos quais são os amigos e quais são os inimigos. Na vida de Sansão, haviam quase 3.000 inimigos na galeria. Isso significa que eles estavam em posição muito mais elevada do que Sansão. Isso significa que quando a minha prova chega, a sua prova chega, nós nos sentimos no fundo do poço e a visão que nós temos é de baixo para cima. A visão que nós temos é a visão de eu estou no chão e ele está no pódio. Eu estou aqui arrasado e ele está lá em cima. Quem, pastor? O meu inimigo na galeria. Só que há uma revelação nesse texto que eu acho muito linda. Eu pedi para você sublinhar porque isso aqui é a promessa de Deus para a sua vida essa noite. O texto diz assim: mas logo os cabelos de sua cabeça começaram a crescer novamente. Eu acho isso fabuloso. Porque quem conhece a Bíblia sabe que eram nos cabelos de Sansão que consistiam a sua força. Ele estava cego, amarrado, girando. Mas o texto diz que Deus estava preparando algo extraordinário. Aleluia. O texto diz que Deus estava trabalhando em função de um derrotado. Eu acho interessante isso porque se você cortou o seu cabelo ontem e você foi ao espelho hoje para verificar os milímetros de crescimento do cabelo cortado, seja você homem ou mulher, você não vai conseguir detectar. Dependendo de cabelo para cabelo, você vai uma semana depois na frente do espelho, eu quero ver se o meu cabelo cresceu um pouquinho, e você não vai conseguir detectar. Mas não significa dizer que o seu cabelo não está crescendo. Você não pode afirmar que não está havendo crescimento. O que eu quero lhe dizer é que Deus pode estar trabalhando atrás das cortinas, em função de você, para lhe realizar um grande milagre depois da crise que você está atravessando. Você pode levantar uma de suas mãos e receber essa palavra. Eu estou profetizando que nem tudo que se vê é o que de fato está acontecendo, ou que nem tudo que se não vê é porque não está acontecendo. Deus está trabalhando em teu favor. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra, faça isso. Ei! Sansão provado, zombado, cego, amarrado, fraco e os cabelos crescendo. Aí o texto diz assim: e Sansão matou mais homens na sua morte do que em toda a sua vida. O que é que isso significa, pastor? Houve um começo para Sansão, houve um meio em Sansão, e Deus lhe preparou um final muito mais glorioso do que ele já tinha vivido em toda a sua história. E eu nisso, pastor, o que eu tenho a ver com isso? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e peça para ela te olhar, porque tem muita coisa pela frente. O que eu estou lhe dizendo, eu acho que você não entendeu, eu vou lhe dizer de novo, tem muita coisa pela frente. Olhe para trás e tenha isso como uma grande experiência, uma capacitação especial de Deus. Agora mire lá na frente, porque Deus preparou um horizonte de vitória para a tua vida.
Eu vou terminar agora. Se você pegar uma semente amanhã, lá no seu quintal, a semente que você acha que é a mais produtiva, a melhor semente, e você adubar, plantar, e você voltar um dia depois lá, eu quero ver a minha sementinha. Dependendo da semente, você não vai ter nem um vislumbre de sinal da semente que você plantou ontem. Dependendo da semente, por exemplo, tem um bambu chamado bambu chinês, que quem compra e não conhece diz, meu Deus, eu quebrei a cara. Porque ele demora 5 anos sem aparecer. Quantos anos? Estudiosos dessa espécie de planta dizem que nesse ínterim ele cresce, Diogo, cerca de 22 metros na horizontal sob o solo. Dá para dar um glória ou está difícil? Estudiosos da espécie dizem que além de crescer 22 metros na horizontal sob o solo, ele cresce 17 metros na vertical sob o solo. Aí depois do 5º ano, ele coloca a cabecinha de fora e diz assim, cheguei chegando, ninguém mais me segura. Depois desses 5 anos sumido, desaparecido, eu apareci, cresce 30 metros de altura. É o bambu que mais cresce no planeta. Todo mundo tem que detectar o crescimento dele. Agora levante a sua mão assim, porque isso é para você. Segure lá em cima. Quem te viu sumido vai ter que te ver chegando. Pastor, o que é isso, pastor? Eu não quero chegar para ninguém ver, mas Deus prepara a ocasião da sua chegada para os outros verem. Isso está em toda a Bíblia. Deus preparou a ocasião para ajudar. Não abaixa agora, não. Segure só mais um pouquinho. É prova da sua resistência. Por quê, pastor? Para quê? Porque Deus está dizendo assim, eu conheço as suas quedas, conheço as tuas fraquezas, conheço as tuas crises. Eu sou aquele que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te animo, te esforço, te sustento com a minha mão direita vitoriosa. Agora aplauda o Senhor. Foi assim com Ana. Sumiu um tempão. E Penina zombava dela como os filisteus zombavam de Sansão. Mas no dia que Deus preparou Samuel, que coisa tremenda, irmãos. Irmãos, aproveitem as crises, aprendam nas crises. Deus prepara homens na fornalha da aflição. Deus não entrega grandes coisas a babacas da fé, me perdoe o termo, chula. Mas Deus não entrega grandes presentes para gente boba. Deus vai amassar você primeiro. Vai quebrar a sua arrogância. Vai te levar para os bastidores. E lá você vai conhecer quem é Deus. E lá você vai ouvir a voz de Deus e vai conhecer a Deus. Samuel, juiz, profeta, sacerdote. Se prepare, porque o final será melhor do que o começo. Eu quero orar com vocês, porque essa pode ser a nossa chance de brilhar. Não preciso nem de revelação para dizer que tem gente provada aqui. Nem precisamos
de bola de cristal para dizer que tem gente em crise aqui. Talvez o seu rosto brilhe como o sol, mas a sua alma está apagada como uma nuvem que o cobriu. E quando as trevas cobriram a noite, quando as trevas chegaram, o que eu estou lhe dizendo aqui é que quem te vê por fora não conhece a realidade do seu ser interior, mas o teu Deus te conhece. Deus está trabalhando por você. Se prepare, porque a sua semente vai germinar. Faça a estrutura, a base, e a estrutura tem que ser feita na crise. Aproveite, separe amigos de amigos, veja quem são os amigos, quem não são os amigos. Aproveite para glorificar a Deus, porque aquele de fato é meu amigo, mas aquele é um amigo meio lá, meio cá. Aproveite e construa a sua base, porque Deus está lhe preparando um futuro glorioso. Isso é profecia da parte de Deus para a sua vida. Receba em nome de Jesus essa palavra, porque é de Deus. Deus te abençoe.